E começamos agora o nosso podcast. Você quer ver? Escuta! E hoje com a participação dele, Lindomar. Lindomar, seja bem-vindo aqui contando um pouco da sua trajetória. Muito obrigado. Gente, Lindomar já pode olhar. Oi, zóio azul, branquinho, né? Eu que sou branco e Cuiabá. Lindomar, fala um pouco da história do Lindomar. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Vim para o Mato Grosso com meus pais bem pequeno e morei muitos anos em Primavera do Leste. Aí em 2008 vim para Cuiabá e não saí mais daqui, né? Agora já adotei como minha cidade. Comeu cabeça de pacu? Não cheguei a comer, mas não foi. Diz que quem toma água daqui também não vai embora. Água não vai. Eu tô achando que você vai ficar por aqui. Não, aqui agora é difícil sair. O Lindomar, ele tem um cargo, né? Sim. Polícia Civil. É isso mesmo? Eu sou policial civil na função de escrivão, né? Conta um pouco de o que é escrivão. A função de escrivão, ela é responsável por todos os procedimentos cartorários de uma unidade. A gente que formaliza as principais peças, oitivas e outros atos do inquérito policial e outros procedimentos afins. Vamos contar um pouco, Lindomar, que você fez uma trajetória, né? Queria que você contasse desse trajeto, dessa promessa que você fez. Queria que você contasse aí para o nosso público. Tudo começou em 2012. Eu estava com uma tia minha com câncer. E daí ela ia passar por uma cirurgia. E era uma cirurgia de risco devido à idade já avançada dela, né? Ela estava na época. E então a família estava preocupada que ela pudesse não resistir a essa cirurgia. Aí ela estava com câncer maligno, né, no útero. Aí foi necessário fazer a retirada de todo o órgão, todo o aparelho reprodutor dela. E graças a Deus ela deu tudo certo, está bem até hoje. E daí na época eu fiz essa promessa, que se tudo corresse bem, eu iria até a residência dela, que é em São Pedro da Serra, Rio Grande do Sul. Ficava perto de Porto Alegre. Quantos quilômetros, Lindomar? Daqui lá, se fosse em linha reta, daria uns 2.000 até a casa dela. Aí depois veio a época da pandemia, né? Foi chegando a época da pandemia e daí eu tive uns parentes também que tiveram problema. Tive um colega da polícia que ficou mais de mês internado, quase foi para outro mundo, né? Sobreviveu por milagre. Aí fui acrescentando essas pessoas na promessa. Colega que passou por cirurgia do coração e fui colocando. Cada pessoa que eu necessitava, eu colocava, tantos quilômetros. Aí eu fazia o roteiro até tal cidade, para esse aqui. E assim fui indo. Aí chegou um ponto que devo ter incluído umas 10, 11 pessoas, eu cheguei no Chuí. Aí não tinha mais para onde ir. Meu Deus, ele foi pro Chuí. Aí o que eu fiz? Então, como não tinha mais para onde ir ali, né, porque era o final, aí eu coloquei assim, que se nenhum parente meu, colega ou amigo de trabalho não falecesse devido à Covid, que eu iria até o Chuí, mas eu iria pela Praia do Cassino, que são 230 quilômetros de areia, uma praia semi-deserta. E graças a Deus não perdi ninguém, deu certo, e daí chegou a hora de cumprir. Aí resolvi colocar em prática ano passado, né? Porque eu tava assim, já com 4 meses de férias vencidas. A gente começa a estar policial, sabe como é que é? Vai acumulando férias, trabalha e esquece de tirar férias às vezes. Segurança do povo. Aí falei, já que eu precisava tirar, porque o Estado não gosta que você fique acumulando muitas férias. Vai chegar uma hora que eles vão obrigar você a tirar. Sim. Então eu falei, melhor eu escolher a data que eu quero do que o Estado vir depois falar, tem que tirar tal mês, né? Sim. Aí aproveitei para pagar essa promessa, porque quando eu fiz ela em 2012, eu tinha colocado 10 anos de prazo. Então daí combinou quantos anos queria assim, cumprir, né? Era uma coisa bem complexa, então eu falei assim, tem que ter uma preparação. E eu não tinha, na época eu não tinha tempo para me preparar, então eu falei, em 10 anos é impossível que eu não vou me preparar, né? Aí coloquei essa meta, ia vencer esse ano, aí eu antecipei em um ano e concluí, fiz no final do ano passado, comecei dia 9 de outubro e finalizei ela exatamente no dia 1º desse ano. Lindomar, eu quero falar um pouco, fazer uma promessa. A gente geralmente tem uma religiosidade por trás. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa religiosidade também, ou que te motivou também através dessas pessoas, né? Porque a gente sempre tem aquela motivação, que já pensou, quase que ele foi do Oiapoque a Chuí, gente, mas foi até o Chuí. Deu 3.184 quilômetros no total, né, que eu fiz. Eu não tenho uma religião específica, assim, já frequentei católica, e até adventista já também. Sim. Só que assim, eu não tenho uma religião, acredito muito em Deus, mas ainda não encontrei uma religião que eu quisesse seguir atualmente, né? Mas assim, sou uma pessoa bem religiosa na parte de acreditar em Deus. Porque é muito importante, né? Você fazer uma promessa e, né, e colocar essas pessoas. Sim. Eu falo, gente, isso é amor. Amar ao próximo. Isso é o que Deus quer de cada um de nós, que possamos amar ao próximo, né? E você colocando seus amigos, seus colegas de trabalho, colocando aqui sua tia em cumprir essa promessa de a pé, né? Então, isso é muito importante. Eram pessoas muito especiais. Essa tia minha, ela cuidou da minha mãe quando a minha mãe era... Porque nós perdemos nosso avô muito cedo, né? Sim. Minha mãe tinha, acho que 4 anos de idade.
E essa tia foi a segunda mãe da minha mãe. Então, assim, e quando eu era criança, ela ajudou a cuidar de mim também. Então, assim, eu tinha, de certa forma, um carinho. Especial, é uma pessoa, né, que eu tenho muita consideração. Assim como as outras pessoas que eu coloquei na promessa, né? Porque você não vai colocar qualquer um, você vai colocar pessoas que são importantes. Especiais, sim, na sua vida. Para ter valor, né? Porque senão, sim, não tem valor nenhum, né? Sim. E também não podia ser algo muito fácil, porque senão também, pelo tamanho do que eu precisava, tinha que ser algo difícil, né? Que não fosse fácil de cumprir. É uma magnitude todo esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouco dessa preparação. Você tirou 4 meses de férias. 3 meses. 3 meses, fez sua preparação. Eu queria que você contasse um pouco. Quando chegou em 2019, eu comecei a comprar os equipamentos, né? Porque não é fácil fazer uma viagem a pé, porque nem eu tinha traçado para acampar. Aonde não chegasse em hotel, eu tinha que acampar. Não tinha outra opção, porque a gente sabe que no Mato Grosso tem cidades que é 100 e tantos quilômetros uma da outra. Sim. Então, não tinha como eu caminhar mais do que 40, 50 quilômetros na minha cabeça, né? Sim. Eu nunca fui assim eu sempre fui atleta a vida inteira, mas eu nunca participei de uma corrida, uma maratona, por exemplo, nada mais do que 10 km, né? Então, assim, nem eu sabia como eu iria reagir. Aí comecei a comprar o primeiro equipamento. Aí em 2020, início, comecei já a fazer umas pedaladas mais longas, porque eu não tinha me definido ainda se ia ser, sim, a pé ou de bicicleta. Sim. Aí comecei a fazer umas caminhadas também de 30, 20 quilômetros e fui aumentando a dificuldade. E fui comprando equipamento, acabei de comprar o equipamento mesmo nas vésperas de pegar a estrada. Aí isso aí acabei errando muito no planejamento, porque daí, como eu vi que lá perto de viajar, eu vi que a pé não daria para cumprir em 3 meses o que eu queria, né? Porque assim, eu não ia direto pro Chuí, a promessa eu ia passar na casa da sua tia, na casa, né, dos parentes todos. Então assim, sim, eu visitei praticamente todos os meus tios. Então tinha que fazer todo esse trajeto a pé, e não era em linha reta. Você saía, eu entrei pro interior de Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, entrei pro interior, então assim, daí acabei fazendo muita curva. Aí isso prolongou a minha... Sim, Lindomar, diante dessa trajetória, desse caminho, teve muitas pessoas que eu acredito, né, que você passou, teve ajudas. Sim. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória. É solitário? É solitário, mas sabemos que tem apoio também dos amigos, dos parentes, querendo que você chegue, sim, você cumpra, né? Não, eu tive muito mais apoio do que eu imaginava, assim, porque o que eu fiz? Quando eu saí daqui, eu saí meio quieto. Poucas pessoas sabiam, porque a maioria não acreditava que eu ia fazer isso. Os parentes meio falaram, esse cara é doido, né? Tentaram me fazer com que eu não fosse. Ele não é doido, porque ele conseguiu, gente. É determinação. Aí, minha mãe mesmo não queria que eu fizesse. Não, faz de carro. Falei, mãe, mas como é que eu vou pagar uma promessa de carro, né? Mamãe, como que não tem pode? Jeito. Não dá. Daí falei para os parentes, mensagem para mim só se for positiva. Mensagem assim, de preocupação, não quero porque você vai fazer mal para mim. Mas eu tive muita ajuda na estrada, assim, desde outros andarilhos que eu encontrava, que estavam abertos à conversa, que me explicavam sobre as estradas, os perigos, lugar bom para acampar, lugar que não era muito bom, os postos de combustíveis, né? Então eu tive esse feedback deles. E fora isso, pessoas passavam, me davam água, comida. Teve no Mato Grosso do Sul mesmo, tem um casal que passou por mim na ida e na volta eles vieram com uma marmita, porque para eles ia ter uma cidade de 50 km era um pulinho, né? Para mim era o dia inteiro, né? Aí teve cidades de Santa Catarina que eu não paguei hotel, eu cheguei lá, a mulher se matou para arrumar um quarto para mim, não tinha mais quarto, ela ligou para um hóspede para ver se ele desocupava, se ele ia ficar num quarto com um amigo, para deixar o quarto vago para mim, porque era o único hotel da cidade, e fora isso eu tinha que andar mais 26 quilômetros, no final da tarde seria impossível, não tinha um lugar bom para acampar. Uma meta eu traçava. O que eu fiz? Eu planejei a viagem inteirinha para ficar em hotel, nos lugares possíveis. Então eu calculava, 50 quilômetros até a próxima cidade. Eu ia a vila, alguma coisa que fosse que tivesse hotel. Eu ia até lá. Não tem como chegar em lugar nenhum que tenha hotel. Aí eu olhava onde é que tem posto de combustível. Aí ali eu sempre tentava posto de combustível. Não deu para chegar em posto, porque teve trechos que eu não consegui pegar posto de combustível. Então daí eu acampava em beira de rio, porque eu precisava de água, né? Sim. Porque eu andava com 3 litros mais ou menos de água por dia. Final da tarde, à noite eu ia gastar tudo e não ia ter para continuar no dia seguinte. Daí, como eu não sabia onde que ia ter o próximo água, então eu sempre planejei desse jeito. Graças a Deus, nessa parte deu tudo certo. Fiquei a maioria das vezes em hotéis e acampado, fiquei também bastante. Teve dias que eu tive que acampar 3 dias seguidos para chegar na próxima cidade. Porque então, assim, a distância era longa. O calor aqui, né, do Mato Grosso do Sul foi muito forte. Só que para mim, por causa do asfalto. Só que daí quando eu cheguei no Paraná, eu já estava adaptado com o clima quente daqui. Então para mim lá... Foi tranquilo, né? Para mim nem hotel, nem ar-condicionado eu usava, né, nesses lugares aí. Levou o nosso calor para lá, nosso caloroso Mato Grosso do Sul. Eu, para conseguir completar nos 90 dias, eu tive que fazer 600 km de bicicleta no início, né, desses 3.000 e pouco. Sim. Eu fui até São Gabriel do Oeste de bicicleta, daí eu falei, agora
Quando eu testei a minha mochila na véspera, eu vi que não ia dar para mim andar com ela, muito pesada, tinha uns 40 quilos. Eu falei, vai ser impossível fazer 40 km por dia. Eu vou baixar para 30, que 30 eu acho que eu consigo. Seguir, né? Aí fui atrás de um carrinho para botar minha mochila, eu falei que daí para me ajudar, né? Porque é muito pesado. Foi se adaptando no Eu fui arrumando, eu fui modificando a viagem no caminho. E daí, no caminho também ajudaram a consertar meu carrinho, pessoas que eu nem conhecia. Então, assim, eu saí com o carrinho de um jeito e terminei com ele totalmente... diferente. Eu saí com um carrinho popular e cheguei com um carrinho mais... Mais ou menos, criança. Ele chegou com uma Ferrari, eu acho. Mas sem ele eu não teria conseguido concluir, não. Lindomar, queria que você falasse dentro dessa... Porque é uma magnitude, 90 dias, né? Se propor a essa promessa. Quais foram os maiores desafios que você teve? Além de ter um calor, mas teve mais desafios aí. Antes de começar a viagem, a minha preocupação era será que eu consigo caminhar 40 km num dia e no outro dia acordar e fazer mais 40 km? Porque eu tô com 45 anos, então assim, o corpo já não recupera que nem quando tinha 20, né? É igual eu tenho uma idade mental de 20, mas meu corpo não acompanha. A gente vai, mas vai mais devagar um pouco, né? Então eu tinha essa preocupação, porque a gente sabe, a gente faz uma atividade física forçada hoje, a gente fica uma semana com dor no corpo. Então eu falei, cara, será que eu vou conseguir? Só que daí, graças a Deus, eu acordava no outro dia com muita dor no corpo. Aí eu começava a andar tudo travado, parecia que ia cair. Só que dali 50 metros eu tava bom de novo pra caminhar. Então essa aí superei. Pra mim, que eu pensei que seria o pior, o mais difícil não foi. O mais difícil pra mim, o perrengue aí, foi questão de acostamento. Como eu tava com o carrinho, então eu precisava de acostamento, porque ele ocupa um espaço, né? Como que era esse carrinho? Ele é tipo um carrinho daqueles de feira, dobrável. Ele é mais ou menos dessa largura aqui assim, com 1 metro e pouco de altura. Aí eu colocava a minha mochila amarrada nele, aí eu arrastava ele ou empurrava, dependia da condição do asfalto. Quando o asfalto era reto, plano e limpo, eu conseguia empurrar. Quando era as subidas, eu tinha que arrastar ele. Então assim, aí a falta de acostamento me atrapalhou muito. Eu peguei muitas estradas assim, com 0 acostamento. Eu tinha que andar em cima daquela faixa branca, disputando espaço com carretas e carros, né? No Mato Grosso do Sul, ainda são retas longas, né? Então a carreta me via de longe, eles tentavam tiravam. A maioria dos carreteiros, 90%, desviavam. No Paraná e Santa Catarina é muita curva pequena, né? Então não dava pra mim, eu tinha que ficar preocupado, porque quando o cara via, ele tava em cima de mim, não dava pra ele fazer essa manobra e desviar. Então eu que tinha que pular pro mato, né? E xinguei, tinha dias que eu xingava, todo mundo. Dá vontade de desistir, não dá? Nunca, vontade de desistir eu não tive, porque eu tinha aquele propósito forte. Mas agora assim, xingar, de vontade de sentar e ficar ali pensando o que eu vou fazer aqui, jogar esse carrinho fora, vou jogar tudo fora, vou sem mochila. Vi os andarilhos andando sem nada, pra poder cumprir aquela meta que você porque traçou. Teve várias vezes que eu quase abandonei o carrinho e as coisas. E falei, vou fazer só com uma mochilinha, porque... Só que aí você sabe que precisava da barraca, das coisas pra acampar, né? Porque eu não ia conseguir sobreviver sem todo aqueles utensílios, os equipamentos que você preparou, né? Como que você vai acampar sem uma barraca, né? Era, pra mim... Já fica complicado, né? Não tinha como. Então, assim, eu cheguei a pensar em largar, mas graças a Deus não fiz isso. Que bom. E concluiu. Quero saber como que foi na hora que você chegou, essa conclusão. Assim, cheguei na casa da minha tia, cheguei na minha família, cheguei nos lugares. Essa sensação. A primeira sensação muito boa quando cheguei na casa da minha tia, né? Porque quando eu fui chegando lá no Santa Catarina, Paraná, as pessoas já estavam me acompanhando, mandando muita vibração positiva. Já sabiam o que eu estava fazendo. Então, a minha vida virou uma novela, né? Assim, cada dia eu tinha que postar para eles saberem o que eu estava fazendo. Aí quando cheguei na casa da minha tia, ela já estava sabendo que era por ela, né? Não tinha certeza, porque o que eu fiz? Eu não falei para ninguém para quem que eu ia... Até hoje eu não falei, só minha tia que sabe. Porque eu pensei, se acontecer alguma coisa comigo na estrada, eles iriam se sentir muito culpados, né? Fez por mim, sei lá, podia ter morrido, se quebrado. Então eles sabiam que era, conforme eu ia contando, eles já sabiam. A história, né? Só que eu não confirmava, né? Mas ela ficou muito feliz, muito emocionada, tinha uns primos lá esperando também, ficaram muito emocionados. Então ali eu senti um alívio, que foi a primeira parte da... Cumprida. Aquela sensação. E também tem que ter muito preparação psicológica para tudo isso, né, Lindomar? A mente eu acho que é a principal numa aventura dessa, porque o corpo... Igual você falou, xinguei, queria deixar o carrinho, eu queria deixar a mochila, mas aí retoma a consciência e fala... Não tenho como, o corpo ele acompanha a mente. Se a mente está forte, você consegue. Você não precisa ir acelerado, mas você vai mais lento. Então, assim, você consegue descansa ali 1 hora, meia hora e continua o percurso, né? Então, assim, minha mente, graças a Deus, ela não me deixou na mão. Sempre tive. E chega pra gente aqui, Lindomar, um café da Dolce Aroma. Eu tô sentindo o cheiro aqui. Bom, tá gostoso, bom. O cheiro Luiz. Pode ser sem. Atleta, gente. Eu não sou atleta, mas também tomo sem açúcar. Experimentar, então, né?
café Dolce Aroma você encontra aí para você poder estar colocando nas suas empresas, gente. É isso mesmo. Também poder aquela bebida quentinha, gostosa e saborosa. Eu não fico sem café, né? Ah, café é bom demais. Falo que café é vida. Café é vida. E como que ficava sem essas coisas? Pra lá o pessoal não tem esse hábito de Rio Grande do Sul, Paraná, ninguém, eles não têm o hábito de tomar café, né? Lá é mais chimarrão. Aqui desde primavera já, né? Já é tinha mais diferente. um costume já. E depois Cuiabá também, né? aqui, você não tem como, no serviço mesmo, ninguém fica sem café, né? Então, a gente já vai acostumado, né? Só que aí você vai, essas coisas assim, você vai acostumando também no caminho sem essas, como é que fala? Essas regalias, né? Sim. Você começa a tomar água quente, a minha água era quente. Aí quando eu achava alguém que me dava uma água gelada, parecia que tava me dando um ouro, né? Eu tô falando, a gente valoriza muito mais, né? Isso aí os momentos, porque eu acredito muito que você tenha tido saudades, né? Da família. Saudade da família e tudo, assim, então... E essas coisas, a estrada, o sofrimento faz você valorizar as coisas pequenas que você tem no dia a dia que você não dá mais valor. Porque a gente vai acostumando, né? O ser humano, ele acostuma, aí ele quer mais. Acostuma, quer mais. Daí ele não dá mais valor àquilo que ele tinha há 10 anos atrás, e ele fala, não, isso aí, se você está numa vida melhor, você não dá valor àquela que você tinha. Então vai indo, isso é natural. Só que quando você perde isso, aí você começa a dar valor. Tô deixando de valorizar. Um elogio pra esposa, um amigo, alguém conhecido. É uma coisa que no dia a dia a gente relaxa e a gente vê que... Deixando, né? Sim. E nesse filho. momento... Você acaba voltando. Nossa, como porque, é importante, né? Porque você na estrada, assim, que você nem um negócio que eu ia fazer que era longe, você não sabe se você vai voltar. Porque por mais que eu tinha certeza, mas você não sabe se vai ver as pessoas. A positividade, né? Ainda com essa situação da Covid, que ainda realmente estava assola você ainda, vendo né? pessoas assim, né? Que estavam bem, né? E depois você perdia elas, né? Você via pessoas assim, jovens, né, saudáveis, morrendo, então você sabe que para morrer é daqui para ali, né? A vida é um sopro. E eu falo para você, Lindomar, e essa chegada aqui na nossa cidade, em Cuiabá, depois desse percurso toda essa história, você ter contado sua vida, né? Porque foram 90 dias contando passo a passo e você chegando, concluindo e voltando para cá. Muitos deles estavam aguardando ansiosos, porque quando eu fiz a travessia do cassino foram quase 8 dias sem contato com ninguém, porque lá não pega internet, não pega nada. Então eu entrei, eles sabiam que eu ia entrar, só que era um lugar perigoso. Assim, o deserto, qualquer coisa podia acontecer, eu sozinho, sem apoio, né? Então eles foram ter uma surpresa já quando eu cheguei no cassino, que falei que tinha chegado. Aí foi uma jornada para conseguir ônibus para voltar para Cuiabá. Aí chegando em Cuiabá, eu sabia que a minha esposa e filha ia estar esperando, né? Sim. Mas não sabia que os colegas da unidade fizeram uma surpresa para mim. Estavam lá os policiais da minha unidade, tudo me esperando, assim. Então, assim, foi uma surpresa muito grande. Daí você vê que o que você fez valeu a pena, né? E depois a repercussão, né, dos colegas, as mensagens, né? A energia positiva. Então, assim, aí você fica... eu não pensei que seria tão grande o que eu fiz, como depois eu tive o feedback das pessoas, né? Sim. Lindomar, hoje, depois de todo esse percurso em 2022... um novo homem. Sim, mudei bastante coisa. A gente tem que mudar todo dia, né? Todo defeito todo mundo tem, né? Então, assim, muita coisa eu mudei e tô tentando mudar outras, né? Porque a gente, como eu falei, a gente aprende a valorizar pequenas coisas e eu nunca fui ficar reclamando da vida, porque não, sempre fui satisfeito com o que eu tinha, tentando conseguir algo mais. Então, assim, mas tinha parado já de dar valor para algumas coisas pequenas, né? E hoje não, eu vejo que, cara, não há lugar melhor nesse mundo do que a nossa cama. Você pode ir para qualquer hotel, que eu fiquei em lugar do que é tipo nessa viagem, porque devido a eu estar a pé, eu não podia escolher, por exemplo, vou procurar outro hotel. Eu ficava no hotel às vezes mais caro da cidade ou às vezes no mais simples, era o que eu achava. Então daí você vê que pode ser a cama mais luxuosa, mas não é melhor que a sua cama, não tem jeito. Gente, isso realmente é uma história, a perseverança. O quanto é importante nós perseverarmos naquilo que nós queremos para conquistar. E Lindomar, queria que você deixasse aqui uma mensagem para o nosso público que está acompanhando o podcast. A mensagem que eu deixo é: dê valor ao que você tem. Respeite seu pai, sua mãe, esposa, marido, valorize quem está do seu lado, quebrando pedra com você, né? Porque às vezes a gente não faz isso, que essas pessoas é que vão estar com você no momento que você mais precisar. Porque o restante geralmente não vão estar com você, vão estar nos momentos bons e nos ruins não. Então, assim, eu falo isso, valorize o que você tem e as pessoas que estão com você nos momentos difíceis, porque nos bons momentos é muito fácil se arrumar pessoas. E agradecer também a todos os meus amigos, pessoas que me acompanharam nessa viagem, pessoas que eu nem conheço, que me ajudaram, com mensagens. Teve gente que no caminho o cara parou de moto para me fazer uma oração para mim. Eu estava num dia assim mais difícil, assim, uma caminhada assim extrema, lá perto de Panambi. Eu estava indo para Panambi, Rio Grande do Sul. Aquele dia eu tinha que fazer 56 km. Então, assim, foram 14 horas de caminhada.
E eu tava assim, num momento assim, difícil, o corpo já não tava respondendo, falei, será que eu vou ter que acampar aqui, senhor? Já faltavam uns 20 quilômetros ainda pra chegar. Esse cara passou, ele dizia que já tinha passado de moto por mim de manhã cedo, quando eu tava saindo de Palmeiras das Missões. Mas daí na volta ele parou por mim, perguntou se podia falar comigo, falei, não, pode. Aí ele pegou e fez uma oração pra mim. E aquilo lá me deu uma energia tão forte que assim, parece que eu tava começando de manhã cedo a caminhada. Então assim, foi uma pessoa que ele não me ajudou com nada material, mas o que ele me ajudou foi algo que eu tava precisando naquele momento. E assim, foi muito forte, uma energia positiva muito forte. Eu vou falar pra você, Lindomar, é o agir de Deus em nossas vidas Sim. através do outro. E eu tenho certeza que nesse caminhar seu, nessa caminhada, né, dessa determinação que você teve, né, você falar, ele é uma referência, cada um tem que fazer escrever a sua história. Sim. Mas o quanto é importante o outro te ajudar, eu falo que não é material, mas sim com uma palavra, sim com o incentivo dos amigos, da família. Não, você tem ideia, eu tive tanta demonstração de Deus na minha vida nessa viagem que uns 15 dias antes de eu pegar a viagem, na unidade que eu estava, foi entregue um veículo para um cara que tinha roubado dele o veículo, a gente entregou para um funcionário do proprietário do veículo. Não conhecia essa pessoa, né? Daí só que ele estava no trecho onde eu ia passar. Aí no caminho eu acabei encontrando ele de carreta, ele levou umas coisas para mim para frente, umas comidas que eu tinha, né, para aliviar meu peso. Aí ele viu que eu tava sofrendo muito com o carrinho, né? Sim. Aí ele falou, não, lá em Naviraí, Mato Grosso do Sul, tem um parente lá, acho que ele vai conseguir arrumar seu carrinho. Mas não botei muita confiança, né? Tava longe ainda. Aí quando eu cheguei em Naviraí, atravessei a cidade procurando. O que eu fazia? Eu tentava achar a rodoviária. Rodoviária, você sempre vai ter hotéis mais baratos, né? Se a rodoviária ficava no sentido que eu queria sair no outro dia, eu ia tentar achar esse hotel. Aí eu decidi atravessar a cidade e fiquei no último hotel da cidade. Daí esse colega passou o contato desse parente dele. No outro dia mandei mensagem pro cara. Você acredita que o cara a oficina do cara ficava a uns 50 metros do hotel onde eu fiquei? Nossa. Só é Deus, não tem outra coisa, porque eu podia ter ficado em 20 hotéis. Fui ficar justamente no hotel do lado da... Se eu tentasse achar o cara, talvez não conseguisse. Mas diante né? Isso é uma inspiração para muitos, né? A gente, né, inspirar a ter determinação, ter coragem, porque tem que ter coragem, tem que ter fé, tem que ter foco. Sim, né? É o que eu falo para as pessoas. Diante disso, Deus... Não, Deus me ajudou muito, assim, se eu tinha alguma dúvida de Deus, ele fez eu perder todas as dúvidas, porque aconteceram tantas coisas assim comigo assim, na estrada que contando não se acredita. E eu falo para as pessoas, você não precisa fazer uma promessa igual a que eu fiz. Se você acredita que uma promessa vai te ajudar, faça algo que para você seja difícil, mas não que para o mundo seja difícil, porque às vezes 5 km para algumas pessoas é muito difícil, 10, 20. Então assim, não há necessidade de fazer que nem eu, que é muito difícil, né? É sofrido fazer 3.000 e poucos quilômetros, não é fácil não. O corpo sofre muito. Eu fiquei mais ou menos uns 20 dias depois que eu cheguei em Cuiabá para não sentir mais nenhuma dor no corpo, voltar ao normal. E o físico, emagrecer? Eu perdi, na primeira etapa, eu perdi 7 quilos, que foi até chegar na casa dos parentes. Aí depois lá na casa dos parentes, as comidas sulistas lá, elas são... Porque assim, a gente aqui é acostumado a comer pouco no Mato Grosso, por mais que você ache que come muito, mas assim, a gente levanta mais cedo uma fatia de pão. Aí vai pro serviço, almoço, tarde alguma coisinha e à noite come alguma coisinha. Lá não, lá no... É banquete. Lá de manhã cedo o café enche a mesa. Aí, 9 horas da manhã, mais um lanche. Almoço pesado. Lanche da tarde pesado. Janta pesado. Não teve... Eu recuperei, acho que o peso lá, tudinho lá nesses dias. Mas é que Lindomar... Só que daí na praia eu perdi de novo, né? Lindomar não é cuiabano, gente, porque nós comemos quebra-torta de manhã cedo. Tem que apresentar pra Lindomar um quebra-torta. Uma farofa de ovo. Já vi que você mistura que sobrou num dia, você dá aquela misturada. Aproveita, né? Aproveita. Mas que maravilha. Fico muito feliz com a sua participação aqui conosco, essa inspiração, Lindomar, para muitas pessoas que estão acompanhando aqui o nosso podcast. Eu fui agradecido por poder contar um pouco, né, dessa aventura aí. Não foi fácil, mas eu faria tudo de novo. Foi muito bom. Tudo que eu consegui, pessoas que eu conheci, os lugares que eu passei, que são coisas que você, de carro, de moto, você não vê. Você vê só, tem que ser a pé ou de bicicleta para ver essas coisas. É isso aí. Você que fica aí malematenteando, desacorçoado, chateado, bronqueado, borocochosice, com o Lindomar não tem. Ele é xoxô, borocochô. Agora estão querendo que eu vá pro Iapoque, né? Mas eu falei a pé não. A pé não. A pé já fiz, já tinha que fazer, já fui, provei, demonstrei, agora tá bom já. Gratidão por sua participação. Você que acompanha o podcast, você quer ver? Escuta, aqui tudo pode.